Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências do nono ano. Eu sou o professor Johnny e esse aqui embaixo é meu e-mail, profjohnnyquimico@gmail.com, para que vocês enviem nossas atividades. Bem, espero que todos estejam com boa saúde, estejam tranquilos, estejam descansados, né? Tenham aproveitado no final de semana para ler, para escutar música e tenham ficado em casa, pois são momentos muito difíceis. Continuamos nossas aulas aqui online e vamos seguindo em frente. Bem, a nossa aula será sobre uma revisão, uma segunda revisão, só que dessa vez será a resolução de exercícios do livro didático. Hoje falamos sobre a unidade 2, na atividade da página 69. Vamos começar pela primeira questão. Leia a tirinha e responda as questões. Não adianta, as baratas voam, botam ovos e fazem ninhos, mas baratas não são pássaros. E pare de fazer bico. Quais as semelhanças entre as baratas e pássaros que são citados nessa tirinha? Vocês podem me dizer? Bem, olha só. O sonho dessa baratinha é ser um pássaro. Mas vamos ver quais são as semelhanças. Bem, baratas e pássaros. O que podemos dizer que elas são parecidas? Além de vocês estarem fazendo carinha de nojo, neste momento, para as baratinhas, as baratas, elas voam, fazem seus ninhos e colocam ovos, bem parecido com nossos pássaros. Olha só, então baratas não são pássaros, mas têm semelhanças. Ok? Vamos lá. As asas de uma barata e as asas de uma ave são exemplo de órgãos análogos ou homólogos? Explique. Bem, vamos ver. Olha só as asas de uma ave. Ela tem uma cobertura, tem linhas de corte, tem penas para voo, né? Já as asas de uma barata ou de um inseto, eles têm pequenas nervuras que vocês podem ver aqui, né? Não tem uma linha de corte como a dos pássaros, mas tem a mesma função, né? Elas servem para voar. Então vamos ver aqui. O que são análogos? São estruturas semelhantes, possuem as mesmas funções e ancestral diferente. E o que seriam os homólogos? Elas são semelhantes, também possuem as mesmas funções, mas elas possuem o mesmo ancestral. Dessa forma, a única semelhança que eu vejo entre baratas e pássaros é só essa estrutura que eles conseguem voar, eles colocam ovos, só que os ovos são totalmente diferentes, eles fazem ninhos, também são diferentes. Então, já que eu não consigo ver uma semelhança maior entre aves e baratas ou insetos, eles não devem ter um ancestral comum, então eles têm um ancestral diferente. Logo, eles são análogos. Vamos seguir em frente. Como é chamado o processo evolutivo que levou baratas e pássaros a terem asas? Bem, vamos ver aqui novamente as asas dos insetos e as asas dos pássaros. Tem ossos, nos pássaros tem penas, nos insetos temos quitina, que é uma substância que dá rigidez a elas. Temos nervuras que fazem com que elas se liguem, né? Essas estruturas se liguem. Mas vamos ver o que é convergência evolutiva. Bem,
de forma homóloga. Eles têm um estudo comparado dos seres vivos com a deparação de estruturas semelhantes em espécies diferentes. E análogos, né? São as que se assemelham de forma simples, mas exercem a mesma função. Então, o nome desse processo se chama convergência evolutiva. Ok? Seguindo adiante, vamos para a unidade ainda 2, página 70, questão 2. Observe a ilustração a seguir. Temos aqui um golfinho, um tubarão e um pinguim. Bem, vejamos. Ele pede para analisar a explicação dada por 2 alunos para o fato de 3 animais anteriores terem forma corporal semelhante. O aluno 1 diz assim: a forma hidrodinâmica do corpo desses animais reflete a ancestralidade comum, que pode ser comprovada pela manutenção do modo de vida aquático em o caso de divergência adaptativa. Né? Divergência. Dificuldade, né? Vamos lá. O aluno 2 ele diz o seguinte: a forma hidrodinâmica do corpo desenvolveu-se de forma independente nas diferentes espécies graças à adaptação ao modo de vida aquático. É um caso de convergência adaptativa. Ou seja, eles desenvolveram essa habilidade devido ao seu modo de vida, né? Vamos ver um pouco mais. Você concorda com qual desses alunos? Primeiro, vocês sabem o que é forma hidrodinâmica? Forma hidrodinâmica é essa forma de esticada, arredondada que esses 3 animais possuem entre si. São chamadas de forma de torpedo, né? Elas têm um formato alongado e arredondado entre elas. Ok? Vamos lá, com qual aluno você concorda? Vamos ver um pouco mais ampliado aqui. Temos aqui um mamífero, né? O golfinho é um mamífero. Temos o tubarão, que é um peixe cartilaginoso. E temos aqui uma ave. O pinguim não é um peixe, não é um mamífero, ele é uma ave. É uma ave que nada, né? Diferente de outras aves, o pinguim não voa. Eles possuem formatos semelhantes, funções semelhantes, né? Eles têm nadadeiras, eles nadam, mas eles não possuem um ancestral comum, né? É óbvio, um é peixe, um é mamífero, outro é ave. Eles não possuem tantas semelhanças. Vocês podem observar, inclusive, na estrutura deles, né? Além dessa forma de torpedo, né? O golfinho, por ser um mamífero, ele alimenta-se de leite. O tubarão é um peixe, né? E o pinguim, ele bota ovo. Logo, é uma convergência adaptativa. E o aluno 2 está correto. Vamos à questão 3. Leia a tirinha, depois faça o que se pede. A tirinha é do Calvin, né? Pensa só que há 4,5 bilhões de anos a Terra era uma nuvem de poeira. Lembra da história do Big Bang? Há 3 bilhões de anos apareceram as primeiras bactérias, depois foram os seres marinhos, os dinossauros, as aves, os mamíferos e, por fim, há 1 bilhão de anos o homem. E em 1993, cá estou eu. O auge da evolução. Poupa-me, diz o Haroldo. Para quem não conhece, o Haroldo é o tigre de estimação do Calvin, né? É um garoto muito peralta que vocês devem conhecer das tirinhas do livro de português.
Mas vamos ao seguinte. O item A ele pede: o que o Calvin quis dizer com auge da evolução? Você concorda com ele? Bem, o que quer dizer auge? Quer dizer topo, né? O auge daquela montanha, o auge da idade, o auge da modernidade, né? É o topo, né? Chegamos a esse topo, vocês acham que chegamos a esse ponto da evolução, onde não tem mais nada? Daqui para baixo é declínio? Se vocês observarem alguns comentários na internet, achamos isso mesmo, né? Daqui para frente é só queda. Mas você acha o quê? Você acha que nós não evoluímos mais? Será que esse momento que vivemos não faz parte de uma seleção natural, onde os mais adaptados, os mais diferenciados possam sobreviver? Será que os pássaros que estão em extinção e outros animais também, será que essa possível extinção deles também não faz parte de uma evolução? Né? Que o mais adaptado, o melhor ser vivo é que vai reproduzir-se? Vocês concordam com isso? Eu acho que estamos ainda em evolução. E vocês? Respondam aí. No item B, o processo evolutivo já chegou ao auge ou ele ainda está em andamento? Bem, acabamos de falar sobre isso, né? Então, acredito, essa é uma resposta minha, do professor, que ainda estamos passando por processos evolutivos. Não só o ser humano, mas também os animais, né? Com essa diferença de clima. O clima está esquentando, em alguns cantos está esfriando mais em outros cantos. Terremotos, maremotos. O clima está maluco ultimamente, né? Não só o clima, como as pessoas. Então, vejam aí, respondam bem, tá? Vamos para a nossa questão 4. Forme dupla com um colega. Juntos leiam o texto a seguir e respondam as questões. Primeiro, nesse momento de pandemia não precisamos fazer duplas, então você pode responder isso sozinho ou com a ajuda dos seus pais, amigos, irmãos, que vocês se comunicam frequentemente. O texto apresentado é esse, né? E ele fala sobre alguns órgãos que aparecem no nosso corpo, que são comuns, né? Mas você olha que não tem necessidade imediata. Vamos ao item A. De acordo com a ciência, que nome recebe os órgãos citados na reportagem? Todos vocês leram esse texto. Esse texto está no PDF que eu enviei anteriormente, na aula passada, e espero que todos tenham lido, né? Vamos lá. Que nome se dá a esses órgãos? O nome desses órgãos, como já falado na aula anterior, na revisão anterior, são de órgãos vestiginais. O que são órgãos vestinais? São estruturas atrofiadas que não possuem função evidente no organismo. Tipo, essa marca desse músculo. Tipo, determinadas estruturas, né, que não possuem uma função específica, como o nosso dedo mindinho, o lóbulo da nossa orelha, né? Toda orelha tem uma parte mais em cima, que ela parece uma ondulação. Qual a função desses, né? Seguindo. Por que podemos considerar esses órgãos evidências da evolução?
Bem, eles se tornam evidências ou prova da evolução porque mostram que existiam funções antigamente, né? Ele mostra uma função perdida no processo evolutivo. Tipo, o final da nossa coluna, essa partezinha aqui, que é considerado como um vestígio de uma cauda, né? O apêndice que está aqui, entre outros, né? Então eles mostram que antigamente poderia existir uma função, ok? Se esses órgãos não têm mais utilidade, por que não desaparecem do corpo humano? Se necessário, pesquise em livros, revistas e internet. Por que eles não desaparecem? Primeiro, eles já atrofiam, né? Eles são já diferenciados. Então, com o tempo, quem sabe eles não vão desaparecer. Mas, por enquanto, eles não interferem no processo reprodutivo, eles não interferem nas funções motoras e não interferem no cotidiano. Então, eles não têm motivos para desaparecer. No momento que eles começam a incomodar, eles desaparecem. Um exemplo, o apêndice. O apêndice, que é o final do nosso intestino, quando ele começa a incomodar, ele simplesmente vai embora, porque nós tiramos ele. Vamos à nossa atividade. Para quem não fez ainda, vai ter que copiar e responder os itens abaixo, né? Questão 1 da página 69, 2 e 3 da 70, 4 da 71 e enviar para o meu e-mail, ok? A foto da atividade com cabeçalho, bonitinho, com sua identificação, a turma, o número, ok? Para o e-mail profjohnnyquimico@gmail.com. Aguardo a atividade de vocês para poder dar a presença e notas. E até a próxima aula. Thank you.